Olá, pessoal, bem-vindos à aula de português, certo? Ao sétimo ano. Eu sou a professora residente Laís Rodrigues, certo? Faço parte da residência pedagógica e nesse módulo eu vou estar atuando na turma de vocês do sétimo ano. Então, eu vou estar trabalhando com Carol, tá? Que é outra residente, Sabrina e Gessé, tá? Então, durante esse processo, vocês vão ter algumas aulas com a gente, né? Além da professora Diana, que é a nossa preceptora. Então, a gente vai estar aqui para auxiliar vocês, para tirar dúvidas, para complementar alguns assuntos e também dar aulas, certo? Então, na aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar com o jornalismo, com texto jornalístico e midiático, certo? É, acredito que vocês já tenham visto esse assunto com a professora Diana, né? Visto que o que é texto jornalístico, quais são os gêneros que a gente tem nesse tipo de texto. Então, notícia, charge, sabe? E na aula de hoje a gente vai retomar um pouco do conceito de um texto jornalístico e também nós vamos aprender, né, e refletir sobre alguns processos editoriais, como o sensacionalismo, o jornalismo investigativo, policial. A gente vai ver como é que o que é isso, como isso acontece na prática e como a gente pode se tornar pessoas mais críticas através dessas práticas, certo? Então, eu vou apresentar aqui o slide para vocês, tá? Esse vídeo ele vai ficar no YouTube para vocês terem acesso. E na semana que vem, na próxima segunda, nós vamos estar disponibilizando para vocês uma atividade em relação a esse conteúdo, tá? Então, é interessante que vocês anotem no caderno o que vai ser dito aqui. Se vocês tiverem dúvidas, é importante que vocês anotem também, porque vocês podem passar para a professora Diana e ela passa para a gente, tá? E perguntas, dúvidas, para quando vocês forem fazer a atividade, vocês saberem responder direitinho, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente. Bom, pessoal, como eu tinha dito, né, essa é a nossa aula de hoje, propostas editoriais do texto jornalístico e midiático, tá? Esse aqui é o meu nome, Laís Rodrigues, e Caroline Oliveira é a minha dupla, tá? É a professora residente também, que vocês vão ver ela na próxima aula, certo? Então, antes de tudo, é importante que a gente relembre o que é um texto jornalístico, né? Como é que acontece? Então, em um panorama geral, ou seja, em uma visão geral, os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, mídias sociais, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, o jornal ele tem essa função para a gente, né? Que é de informar ou comunicar alguma coisa, sobre alguma coisa. Então, por isso que é um tipo de texto que ele é importantíssimo na nossa vida. Porque tudo hoje é a base da notícia, né? A gente, para saber as coisas que estão acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, a gente precisa estar informado, né? Principalmente em um momento como esse em que nós estamos vivendo, né? Que todos os dias é uma notícia diferente, é uma situação diferente, né? São anúncios do governo, comunicados, então a gente precisa sempre estar atento a isso. Então, o texto jornalístico é um texto que ele faz parte da nossa vida, certo? E ele acontece em muitos meios. O jornal ele pode aparecer na televisão, no celular, nas redes sociais, né, no Twitter, Instagram, Facebook, pelos rádios, né? Apesar de que hoje os rádios não estão sendo tão usados como antigamente, ainda tem muitas pessoas que escutam rádio, né? Pode ser revista, pode ser o jornal impresso propriamente dito, né? E ele vai ter essa função, como eu falei, de comunicar e informar sobre algo.
Bom, duas características muito importantes, né, desse texto é que ele é o gênero mais lido, ou seja, a notícia, gente, ele é um dos gêneros mais lidos, justamente por isso que eu falei para vocês, né, de ser uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia. Então, a gente está o tempo todo se informando, sabendo as novidades, né, o que é que está acontecendo no mundo, certo? Então, ele é o gênero mais lido por conta disso. E ele é tão, o jornal, né? Ele também é marcado por essa palavrinha aqui, ó, efemeridade. Não sei se vocês sabem o que isso significa, mas uma coisa efêmera, né, que tem efemeridade, é uma coisa que ela é rápida, que ela é passageira, tá? Que ela não tem uma longa duração. E por que o jornal ele é um texto efêmero, né? Porque, gente, as notícias elas acontecem a todo minuto. Então, se você ligar a televisão agora, você vai ver diversos jornais com diversas notícias acontecendo. Você bota aí um jornal, tá lá um jornalista falando uma coisa, e muda de canal, tá lá falando outra coisa. E são notícias que estão acontecendo agora, no dia de hoje. Então, esse é um gênero efêmero, rápido, porque agora está passando aquelas coisas, mas daqui a 2 horas já vai estar passando outras coisas. Ninguém mais vai estar falando do que aconteceu agora, né? Vamos supor que você liga o jornal de manhã e está lá passando sobre uma árvore que caiu no meio da rua, interditou o trânsito, ficou engarrafamento, ninguém conseguia passar, né? Se você ligar no final do dia, já ninguém mais vai estar falando sobre aquilo, porque passou, né? Alguém pode ter chamado os bombeiros e aí foi lá, resolveu. Então, já vai estar falando de outra coisa que está acontecendo. Então, todos os dias nós temos notícias diferentes, né? De fontes diferentes. Por isso que é um gênero efêmero. A gente não fica a semana toda falando de uma coisa só. É claro que tem coisas que ficam, né? Coisas que são muito grandiosas. Por exemplo, o coronavírus, né? A gente está aí há mais de um ano recebendo notícias sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre as pessoas que foram contaminadas, porque é uma coisa que a gente ainda está vivendo, né? A gente ainda não saiu da pandemia. Mas, para vocês entenderem que é um gênero efêmero, porque ele acontece muito rápido, ele chega muito rápido até nós e ele também vai embora muito rápido. A gente não fica naquela, certo? Então, esse aqui foi mais um apanhado geral, só para a gente relembrar o que é o jornal, né, e como é que ele acontece. E agora nós vamos para as propostas editoriais, tá? O que é isso? Bom, as propostas editoriais, elas acontecem dentro do jornal, né, dentro da notícia, mais especificamente. Ou seja, tem alguns aspectos, pessoal, que acontece dentro do jornal que eles podem influenciar ou não o leitor. Lembrando que a mensagem, né, que é passada, a notícia, ela tem o objetivo de chegar até nós, né, os telespectadores, os leitores, enfim. E aí a gente precisa, né, como pessoas que consumimos, que assistimos o jornal, a gente precisa estar o tempo todo em alerta, né, da veracidade dos fatos, né? O que seria a veracidade dos fatos? É se uma coisa ela é verdadeira ou falsa, né? E aí nós precisamos também nós precisamos ser críticos, né, em relação ao que a gente lê, ao que a gente escuta. Porque muitas coisas, né, que aparecem para a gente, elas podem ser passadas de maneira errada, né, ou de uma maneira muito exagerada. E é nesse ponto que entra o sensacionalismo. Vejam aqui essa palavra bem grande que eu coloquei. Sensacionalismo, né? O que seria o sensacionalismo? O jornal, que ele é sensacionalista, ele tem o objetivo de fazer uma comunicação em massa, ou seja, um jornal tal posta uma notícia sensacionalista e o objetivo dele é que muitas pessoas recebam aquela notícia. Ele não quer que um grupo pequeno receba, ele quer quanto mais pessoas assistirem, lerem aquela notícia, melhor, tá? Então, é uma comunicação em massa para atingir todo mundo e de todas as classes, todas as idades, né? Um jovem, um adulto, um idoso, uma pessoa rica, uma pessoa pobre,
tá? É para todo mundo. E aí, os jornais sensacionalistas, eles são pautados em histórias e eventos exagerados para aumentar a audiência. Então, vai ser aquele programa, aquele jornal, ou aquela matéria de uma revista, né? Que ela vai contar uma história de uma maneira muito exagerada, tá? Eu tenho certeza que alguém aí conhece alguma pessoa que você contou uma coisa para ela e aí essa pessoa vai contar para outra pessoa e conta de uma maneira muito exagerada, né? É a mesma coisa que acontece aqui no jornalismo sensacionalista, né? Vamos supor aqui que eu cortei meu dedo, né? E aí machucou, saiu um pouquinho de sangue. Aí eu conto para alguém, a pessoa, meu Deus, ela cortou o dedo, tá jarrando sangue, vai perder o dedo, né? Vai estar tendo hemorragia. Então é uma coisa exagerada, além do normal. E os jornais sensacionalistas, eles fazem exatamente isso, né? Para aumentar a audiência, ou seja, o povo vai pensar, meu Deus, né, que coisa estranha, tendo hemorragia porque cortou o dedo, e aí o povo vai ficar curioso e vai lá assistir, né? Então, ó, os assuntos, eles quase sempre são insignificantes, ou seja, são coisas que não mudam na vida de ninguém, que não têm uma relevância, né? E eventos gerais que não influenciam a sociedade, ou seja, não era importante as pessoas saberem disso, é irrelevante, né? As abordagens, elas são insensíveis, apelações emotivas, criação de polêmicas, notícias com fatos intencionalmente omitidos. Ou seja, gente, o texto jornalístico, ele é um texto de, como ele está sempre à vista do povo, ele é um gênero que ele é sempre pautado na ética, ou seja, ele precisa respeitar as pessoas que estão envolvidas, né? Precisa estar comprometido com a verdade. Eu não posso levar uma mentira para as pessoas, né? As notícias, elas têm que ser verdadeiras, elas têm que passar verdade e confiança. E esse tipo de notícia sensacionalista, né? Elas são abordagens insensíveis, que não se preocupam com as pessoas que estão envolvidas, né? Vamos supor que alguém fez uma matéria sobre o meu dedo que cortou. Essa pessoa, esse jornalista, ele não pensou em como eu vou me sentir, se eu vou me sentir exposta, envergonhada, porque o objetivo dele é chamar atenção, é que todo mundo venha ver o meu dedo que né, teve um corte. Então, apelações emotivas, geralmente vai ter um título. É muito importante a gente ver essa escolha de palavras, né? O jornal sensacionalista, ele vai fazer de tudo para chamar sua atenção. Então, ele vai botar lá um título bem chamativo. A gente tem que se ater a isso, né? Nós, como leitores, precisamos nos ater, ter atenção a isso. Então, se você vê lá o exemplo que a gente está usando aqui do meu dedo que cortou. Então, professora tem hemorragia porque o dedo cortou. Então, vejam, a escolha de palavras exageradas, né? Que é usado para fazer essa apelação, né? Aí, quer criar polêmica, né? Às vezes omite algum fato, né, gente? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de matérias sensacionalistas que eu aposto que muitos de vocês já viram e para vocês perceberem como isso está presente no nosso dia a dia e como a gente tem que ser crítico, ou seja, bater o olho e filtrar. Essa notícia não serve para mim, aquela serve, essa aqui não passa confiança, aquela eu estou vendo que é verdade, eu estou vendo que os fatos fazem sentido. Então, ó, trouxe aqui duas notícias. A primeira, ela é assim, ridícula. Vejam, aqui tá a foto de Maísa, né? Acho que todo mundo sabe quem é Maísa. E aí, tem a foto dela, essa matéria é bem antiga, tá, gente? É quando ela era uma criança ainda. E aí, vejam o título, abre aspas, estou solteira, da apresentadora e atriz Maísa Silva, 9 anos, esclarecendo que nunca namorou. Gente, uma pessoa que bate o olho e vê assim de cara, estou solteira, e vê a foto de Maísa, vocês conseguem perceber o quanto isso é assim apelativo? Porque ela é uma criança, ela tem 9 anos, é óbvio que ela está solteira, né? Ela não deveria estar namorando,
não é isso? Então, vejam como a escolha de palavras estou solteira é apelativa. E vocês respondam aí para mim. Tem necessidade de um jornal fazer uma matéria sobre uma criança estar solteira? Não, não tem. É totalmente desnecessário, né? Ela realmente deveria estar solteira porque ela é uma criança. Então, é uma notícia sem fundamento, sem lógica, sem necessidade, apelativa, né? Pela escolha de palavras, né? Colocou a imagem da Maísa, né? Que era uma criança na época, né? Sem se preocupar, né? De uma forma insensível, né? Então, isso é um exemplo de uma reportagem sensacionalista. Outra aqui, ó, muito comum que a gente vê em muitos sites, são essas notícias sobre emagrecimento de forma instantânea, milagrosa, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, uma mulher, né, segurando um remédio, e aí, ó, bariátrica em cápsula seca, seca a gordura, tira o inchaço e vira febre em São Paulo. Gente, vocês acham que isso é verdadeiro? Vejam, uma bariátrica é uma cirurgia muito séria, né, feita em casos extremos, né, em pessoas que precisam muito urgentemente emagrecer. Vocês acham que um remedinho, uma capsulazinha, seria capaz de substituir essa cirurgia, de secar a gordura, tirar o inchaço, uma coisa milagrosa, assim, que a gente sabe que não funciona? Então, é uma coisa sensacionalista. Vejam a escolha de palavras que ele usa, né? Vejam a imagem. Os jornais, eles fazem muito isso. Eles misturam a imagem para a pessoa ver ali a cápsula, ver que existe entre aspas, né? Bota uma foto de um remédio para a pessoa ver e já associar. E dessa cápsula que ela está segurando vai secar a gordura, tirar o inchaço, né? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, tá? E aí, ó, é óbvio que também isso não é verdade, né, gente? É, não existe remédio cápsula milagrosa que substitui uma cirurgia bariátrica, né? Que faz a pessoa perder, emagrecer, perder gordura, tirar um inchaço, assim, né? Então, precisamos estar atento a isso, ok? Como leitores e críticos. Depois, gente, outro processo editorial é o jornalismo investigativo, certo? Que ele tem essa função também de investigar os fatos que acontecem, certo? Então, é uma função meio que de detetive, não é de detetive, mas né, meio que de detetive, tá? Então, quais são as características e os objetivos? Primeiro, desvendar mistérios e fatos ocultos do conhecimento público, ou seja, o jornalista ele vai tentar investigar uma coisa que ninguém sabe ainda, né? Vai tentar reunir os fatos, as informações. É importante que se comprove a veracidade, ou seja, se realmente a dúvida dele, né, o que ele está investigando é verdadeiro, ou se ele vai só passar uma mensagem falsa, tem que ser verdadeiro, né? Depois, ó, nesse tipo de jornalismo, pode ser utilizado ferramentas como câmera oculta, tá? A gente vê muito no Brasil também essa prática, né? Vamos supor que a gente quer pegar um traficante no flagra. Então, uma jornalista vai lá, finge que é uma compradora, né? E aí, me encontro em tal lugar com as drogas, né? E aí o traficante vai, leva, e aí o jornalista lá com a câmera oculta, né, sem que ninguém veja, grava, né, para comprovar. Em alguns lugares isso é proibido, mas aqui no Brasil não é para esse tipo de prática de jornalismo investigativo. Depois, investigação minuciosa dos fatos pelo tempo que for necessário. Então, o jornalista ele realmente precisa estudar aquele caso muito bem para não acontecer o que eu disse a vocês, né? De passar uma mensagem falsa, de incriminar pessoas falsas, que isso acontece, né? Tem uma falsa suspeita, vai lá e coloca em rede nacional. Fulano está envolvido em esquema de corrupção, quando na verdade ele é inocente. Então, ele colocou a imagem da pessoa, né? Deixou exposta a humilhação, né? Então, precisa ser feita uma investigação muito minuciosa dos fatos, né? Isso leva tempo, então tem que ter tempo, paciência, recursos, né? E aí, ó,
eu trouxe um exemplo para vocês de uma referência muito grande do jornalismo investigativo, que foi o caso de um ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que ele, se eu não me engano, foi o primeiro presidente a abandonar o cargo, né? Isso aconteceu na década de 70, se eu não estou enganada. E um resumo, vocês podem até pesquisar mais a fundo sobre isso, porque é bem interessante a história, mas foi mais ou menos assim, esse presidente, ele estava envolvido, né, com um esquema de corrupção, e aí ele pagou algumas pessoas do comitê dele, né, do partido dele, para fazer meio que uma espionagem falsa, assim, sabe? E aí teve dois jornalistas, né? Se eu não me engano, ele pagou essas pessoas para invadirem o escritório dele, como se não fossem conhecidos, né? Como se fossem bandidos. E aí tiveram dois policiais que acharam essa prática estranha e eles resolveram investigar, fazer o jornalismo investigativo. Então eles reuniram os fatos, tentaram descobrir quem foram as pessoas que invadiram o escritório do Nixon, né? E aí foi descoberto que um dos invasores estava na folha do pagamento do comitê dele. E aí ele pensou, oxe, como é que uma pessoa que está aqui na folha do pagamento, que trabalha para o Nixon, foi invadido, né? Então ele descobriu que o Nixon estava por trás de tudo isso, que ele tinha armado esse esquema. E aí o jornalista publicou, saiu em muitos jornais, né? E aí, depois do escândalo, o Richard Nixon ele abandonou o cargo, né? Então, foi um exemplo assim muito forte de jornalismo investigativo, de uma dúvida que surgiu de dois jornalistas, né? Que eles viram o que estava acontecendo, acharam estranho, reuniram as informações, comprovaram a veracidade, viram que realmente estava acontecendo um escândalo, né? E aí eles foram lá e publicaram. E aí, né? Deu certo, certo? E por último, nós temos aqui, ó, jornalismo policialesco, tá? Que é outra prática, tá? De processos editoriais que a gente precisa, principalmente hoje em dia, ter muito cuidado, tá, gente? Por quê? Esse tipo de jornalismo, ele pode ser um pouco tendencioso, tá? Antes de tudo, a gente vai ver as características. Então, a primeira coisa é que esse jornalismo, ele é responsável pela cobertura de eventos, né? Como assassinatos, assaltos, furtos, sequestros, tráfico de drogas, apreensões de armas e animais, desvio de dinheiro, estelionato e outros crimes. Então, vai ser uma cobertura de eventos, né, voltados para esse mundo mais do crime e tal. Então, é até uma área perigosa para os jornalistas seguirem, né? Esse tipo de jornalismo, ele tenta demonstrar para a sociedade os perigos enfrentados de determinado tempo e local. Então, por exemplo, se você mora em tal bairro, em tal cidade, vai ter lá um jornal local que vai mostrar, no dia tal, 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 aconteceu um assalto na padaria do seu Joaquim, e aí vai mostrar, né, quando foi, né, onde foi, para que os moradores daquela região possam ver que naquele local teve aquele assalto, então fiquem alerta, né? Os assaltantes assaltaram, roubaram uma farmácia, um armazém, uma padaria na rua tal, e conseguiram fugir. Então, os moradores daquela região vão ficar em alerta, né? Muitos policiais acabam adotando estratégias sensacionalistas e saindo da esfera da ética. Bom, então, agora que a gente já viu para que serve o jornalismo policialesco, né? A gente tem que pensar o seguinte: nós temos que ser muito críticos para que a gente não caia em matérias sensacionalistas do jornalismo policial, tá? Porque às vezes, gente, acaba de o jornal, né, querer mostrar um evento de uma forma exagerada, sensacionalista e querer julgar uma situação que não cabe a ele, né? O que a gente mais vê, um exemplo, né, o que a gente mais vê são esses jornais que na hora do almoço, né, colocam cenas muito fortes, né, expondo as pessoas de uma forma que não seria necessária, né? Antigamente a gente tinha um jornal chamado Cardinô, né? Acho que vocês já devem ter visto, que assim,
mostrava realmente os perigos da cidade, né, o que acontecia, mas aí, por exemplo, mostrava foto de uma pessoa baleada com 10 tiros na cabeça, deitado numa poça de sangue, sabe? E isso em um horário que é nobre, né, que todo mundo está na sala assistindo televisão, crianças, idosos, e que não deveriam ter sido expostos àquela cena, né? Então, esse tipo de jornalismo é muito perigoso, porque pode sair da esfera da ética, né? É importante a gente lembrar que todos esses parâmetros, eles precisam estar dentro da ética, precisa ser feito de forma legal, ou seja, dentro da lei, né? E que respeite as pessoas que estão envolvidas, né? Então, é, é muito importante, tá, gente, que a gente seja crítico em relação ao que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente lê, tá? O jornalismo ele é muito importante, com certeza, mas a gente precisa estar atento, tá? Assim, isso tá sendo feito de forma legal, tá? Ou seja, dentro da lei e de forma ética, certo? Até para a gente não consumir informações erradas, né? Fake news. Certo, gente? Então, nós vamos nos ater às palavras, né? Os títulos, como é que é colocado, se tem alguma coisa estranha, se tem alguma coisa muito exagerada, né? As imagens, né? É muito interessante a gente analisar as imagens também, para que a gente possa cada vez mais filtrar o que a gente consome, certo? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Obrigada por assistirem. Qualquer dúvida, por favor, escrevam, podem colocar aqui na plataforma, ou mandem para a Diana, anotem, tá? E semana que vem vai ter o exercício sobre a aula de hoje, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.